Vamos lá. O nosso companheiro está aqui, o Richard Ritterman. Richard, boa noite. Obrigado pela participação. Tudo bem? Richard, tem algum gráfico ou não? Temos, tem um gráfico? Então é melhor. Assim eu entendo melhor com o gráfico. Né? Aprendi a olhar o gráfico. Nós vamos falar então da Previdência do setor público especificamente, que agora o Temer anunciou que estados e municípios estão fora da possível reforma da Previdência. Então eu trouxe uns números Então, vamos botar o número aqui, Roberto? para a gente entender de uma forma bem detalhada o que está acontecendo. Então, lembrando, isso aqui não é INSS, isso aqui é funcionário público. Isso, Previdência isso aqui chama regime próprio de Previdência Social. Previdência Social. Isso aqui, então, é funcionário público. Tá. O déficit, se a gente somar União, estados e municípios, em 2016 o rombo foi de 155 bilhões de reais. Você vê que foi parecido com o rombo do INSS, que lá tem a Previdência Urbana e Rural. Só que para a gente entender como essa reforma, com essa saída dos estados e municípios, ela ficou manca, o que vai estar objeto de uma possível reforma? No caso, a Previdência dos funcionários públicos da União civis, que beneficia 611 mil pessoas, ela teve um rombo em 2016 de 43 bilhões. Essa estaria dentro da reforma e importante, assim, o que é déficit da União? Quem paga é o Tesouro Nacional. O rombo dos estados, quem paga da Previdência dos funcionários públicos é o próprio estado. E o rombo do município, cada município é obrigado a cobrir. Isso é um impacto direto. O ministro do Planejamento falou, não vai ter impacto nenhum na federação, na União. É verdade, porém, tem um impacto indireto. Por quê? Se os estados começam com um gasto descontrolado, Heraldo, e eles entram numa situação financeira descontrolada, para quem como o Rio de Janeiro. Para quem que eles vão com o Pires na mão? Para o governo federal. E quem é o governo federal? O Tesouro Nacional, que vai ter que pagar outro. Estados e municípios entram na dívida bruta, ou seja, do setor público. Então, se ela cresce muito, a taxa de juros também, para financiar essa dívida, vão pedir mais alto. Mas continuando, então, vamos lá. União e Militares, que beneficia 370 mil, gerou um rombo de 34 bilhões de reais. Estados, que beneficiam 2 milhões de pessoas, a previdência deles, teve um rombo de 89 bilhões de reais. Já os municípios, que beneficiam 612 mil, teve um superávit. Superávit aqui? Isso é um superávit de 11 bilhões. Teve um superávit de 11 bilhões. Tá, agora vamos entender. O que vai ficar fora da reforma da Previdência? Militares já estão de fora de cara. Tá, então... É o rombo de 34 bilhões. Vamos ter que arrumar essa grana aqui. Isso. Estados estão de fora agora, que fizeram o rombo de 89, e municípios teve o superávit. Se você soma tudo isso e vê o tamanho do déficit, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que apenas 30% do rombo estaria dentro de uma possível reforma da Previdência. O governo simplesmente tirou 70% da origem do rombo, tirando estados e municípios e deixando de fora os militares. Mas não é uma tática também para poder aprovar no Congresso Nacional, porque parece que não ia passar se deixasse todo mundo lá? Porque veja o seguinte, vamos falar dos estados. Quem são os aposentados aqui? Delegado, policial, professor, Ministério Público, juiz, que são categorias fortes. Então, ele simplesmente pegou, esses caras são muito fortes, então você se entende com o governador aí, tá certo ou não? Você tem Porque ele tem lá os seus federais, juiz federal, procurador federal, professor federal, certo ou não? Sim. Para cuidar. Quer dizer, na verdade, ele dividiu a questão, porque senão provavelmente não ia ser aprovado. Agora vai dividir a questão em 26 estados mais o Distrito Federal. Mais o Distrito Federal. Você tem 6 estados que eles já praticam o seguinte, os servidores públicos, a partir de determinado ano, os que entram, eles estão presos ao teto do INSS e se eles quiserem ganhar além, eles contribuem para uma previdência complementar que é do próprio estado. Por exemplo, o estado de São Paulo tem isso. E com a reforma da Previdência, todos os estados eles teriam até 2 anos para criar a sua fundação de previdência complementar para fazer essa complementação acima do teto. Mas a questão é, ninguém quer entrar no INSS e ficar preso ao teto. Essa é a verdade. Então, a própria Moody's, a agência de risco, ela divulgou que ela achou que o Brasil está desperdiçando uma grande oportunidade. Para mostrar o tamanho do rombo, aí tem a segunda tela. Tem a segunda tela. Que é o seguinte, é o resultado atuarial. O que é o resultado atuarial de uma forma bem simples? Imagina se a gente estimasse todas as contribuições de hoje e do futuro e estimasse todos os benefícios que estão sendo pagos hoje e do futuro e ver para ver a situação real do fundo. É chamado? Resultado atuarial. Atuarial.
A União, apenas civis, sem contar militares, porque esse dado não está disponível, teria um rombo de 1,2 trilhões de reais. Então, mas e quando ele aconteceria? seria a história inteira do fundo, como se o fundo acontecesse de hoje até o futuro, pagasse o último benefício do último aposentado e fosse extinguido. Ia dar um negativo de 1 trilhão? 1 trilhão. Estados, Heródoto, olha só o tamanho da bomba, por isso que eu falo, a briga vai ser grande. Vai. 4,6 trilhões de reais, esse é o resultado atuarial, é o rombo de hoje e o do futuro. E os municípios, 769 bilhões de reais. Se você soma isso, quanto dá dá 6 trilhões. Quanto que é o PIB hoje? É pouco mais de 6 trilhões. Então, um PIB brasileiro está dentro desse chamado resultado atuarial, que é uma maneira de você enxergar o fundo hoje e o rombo do futuro. Qual que é o tamanho desse rombo? Então, é como se fosse o dinheiro que vai ter que ser coberto em algum momento da história ou ao longo da história. Alguém vai ter que pagar isso? Alguém vai ter que pagar isso. E a Constituição Federal fala que os fundos de regime próprio de previdência social, eles devem ter o equilíbrio financeiro, que é o equilíbrio financeiro é o quê? É o ano a ano, né? Entrou tanto, gastou tanto, e o equilíbrio atuarial. O que é o equilíbrio atuarial? É você colocar na conta tudo que você tem para receber e tudo que você vai pagar ao longo do tempo no futuro. E aí você pode ter um resultado de equilíbrio, positivo ou negativo. No caso, todos eles estão com resultado negativo, só que os estados chamam a atenção. São mais de 4 trilhões. É mais que a dívida bruta. Imagina, toda a dívida bruta dá pouco mais de 4 trilhões. Então, assim, é uma situação muito grave, não dá para empurrar com a barriga, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, né? Que vai além de governos, além de um mandato de um governo, é uma questão muito séria que o Brasil foi postergando e esses números, eles são pouco divulgados, porque eles assustam, porque você vê que a gente viu o resultado em 2016. Quanto faltou? Cobriu. Agora, qual que é o resultado que a gente vai ter que cobrir ao longo do tempo até o futuro? É exatamente esse. São dados do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Políticas da Previdência Social. Nosso comentarista, o Richard Rittenband, está aqui conosco. Richard, acho que foi muito claro, bastante didático que você colocou, foi muito interessante. Mas o governo tem saído bem. Hoje eles aprovaram a terceirização da atividade fim. E uma coisa que nós descobrimos aqui na reunião de pauta, não era o projeto que estava encalacrado. Ou seja, pegaram um outro projeto que já tinha sido aprovado no Senado, foram lá e pimba, e aprovaram. Olha que coisa, rapaz. Você vê as artimanhas, Caramba, meu. Da prática, né, dentro do Congresso, né? Tem até isso estava dormindo lá um tempão e ninguém nem lembrava mais. Ninguém nem quer saber. De repente o cara pega a pimba e põe lá a prova. Você vê que não tem nenhum critério, né? Depois de tanto tempo vai caducar ou não, nem sei isso, mas realmente... mas assim, a base aliada, a saída dos estados e municípios foi um pedido da base aliada, então é o que você falou, né? Pode ter sido combinado. Vocês aprovam, então, agora o resto, dá uma aliviada, em troca saem os estados e municípios, mas pelo menos a gente preserva o núcleo da reforma. Mas assim, pelo tamanho da bomba relógio, que é dos estados, vai ter que ser feito alguma coisa, porque quando os estados eles entram em descontrole financeiro, eles vêm com o pires na mão no governo federal, Tesouro Nacional, e aí acaba pagando. Então, mas o governo federal não vai ter dinheiro, por causa daquela PEC que limitou os gastos, lembra ou não? Só o orçamento anterior com a inflação. Isso, ou vai ter que cortar vai ter que cortar de outras áreas, ou vai virar um teto de vidro, como a gente falou, e vai ter os gatilhos de punição, que aí não pode reajustar o salário mínimo, uma série de coisas. Então, assim, as contas públicas, a grande bomba relógio agora é dominar essa previdência social aí, que é um problema muito sério, e às vezes as pessoas se prendem no debate só olhando o lado financeiro, mas o lado correto de olhar também é esse lado atuarial que a gente mostrou, porque é o fundo, ao longo do tempo, qual o tamanho do rombo estimado? E com a população envelhecendo rápido, a gente viu que já é o tamanho do PIB brasileiro. Obrigado, Richard. Espero trazer melhores notícias em breve, né? Espero também. Obrigado. Bom, essa questão então da reforma, nós estamos fazendo um debate aqui sobre a reforma da Previdência. Todo dia tem 8 da noite. Está acompanhando ou não? Né? Com 2 pessoas falando diferentes aqui. Essas questões que o Richard está mostrando são questões de ordem técnica, que não é uma questão política nem ideológica. Estão mostrando a questão de ordem para você olhar os números e você tirar a conclusão. Já a gente volta.